Vamos falar então um pouco sobre a independência do Brasil, né, pós família real aqui no Brasil. Eu queria lembrar que a família real chegou aqui em 1808, permaneceu até 1821 com Dom João VI aqui, com a corte aqui no Brasil, né? Fugida de Napoleão Bonaparte, fugida das guerras napoleônicas, modernizou o Rio de Janeiro, trouxe a universidade, a cultura, o modo de vida, a educação para cá, criou uma elite brasileira, né, uma elite colonial brasileira, né, uma aristocracia brasileira com barões, condes, que vão se vincular à família real que estava aqui. Fechou alguns acordos com a Inglaterra em 1810, né, que acabaram privilegiando, beneficiando de alguma maneira o comércio inglês, a venda de produtos ingleses no Brasil. Inclusive, né, a Inglaterra impondo a abolição da escravidão, que seria feita de maneira gradual aqui. E, de alguma maneira, nós ficamos livres, né, do domínio econômico de Portugal, mas caímos sob o domínio econômico inglês naquele momento ali, né? Então, quando você fala, quando começa a nossa independência? Bom, a nossa independência começa exatamente com a chegada da família real e a abertura dos portos, né? Os portos abertos, os portos brasileiros são abertos ali. Basicamente, a liberdade do Brasil, pelo menos no campo econômico, começaria naquele momento ali. Por outro lado, a Inglaterra, com os benefícios criados pelas leis de 1810, acabam dominando a economia no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? E isso acabava, né, de alguma maneira, né, enfraquecendo o poder português e aumentando o poder inglês aqui. Lá em Portugal, presta atenção, lá em Portugal, onde o povo ficou abandonado pelo rei, que fugiu em 1807, havia uma grande crise econômica, né? Havia um déficit fiscal, carestia, inflação. Os portugueses viviam naquele momento ali numa grande crise, né, gerada pela dominação francesa, que ocorreu até praticamente 1820 ali. De alguma maneira, vamos lá, a população de Portugal resolveu lutar, né? E em 1820, ocorre a Revolução do Porto em Portugal, né? Uma revolução liberal e constitucional do Porto, em que essa revolução retoma o poder na mão da corte portuguesa, quer dizer, de quem ficou em Portugal depois que a família real fugiu. Essa corte, né, exige a volta de Dom João, que o Dom João volte para Portugal. Essa corte exige que o Brasil volte a ser colônia de Portugal. E essa corte quer que o rei, voltando, tenha o poder limitado por uma Constituição. Por que a gente fala que ela é uma característica extremamente liberal? Porque ela adota as ideias do pensamento iluminista. Então, aquelas ideias de liberdade, igualdade, racionalidade que foram levadas pelo iluminismo, pela Revolução Francesa ali, se espalharam pela Europa. E quando o povo vê um rei ir embora, né, o Brasil começa a se emancipar. Portugal vivendo uma crise. Então, a Revolução Liberal traz o poder para os portugueses de volta, né, pós-domínio napoleônico, exige que o rei volte, exige que o rei assine um documento com poderes limitados dentro do governo, e que o Brasil volte a ser uma colônia de Portugal, certo? Então, ela tem uma visão muito forte, liberalista, e, ao mesmo tempo, ela é um pouco conservadora na questão da recolonização do Brasil ali. Então, eu fiz aqui um quadro rápido, em que eu faço a pergunta, né, se a Revolução do Porto era liberal ou conservadora. Ela é os dois. Ela é liberal pelo fato, de certa maneira, reduzir o poder do rei, criando uma monarquia constitucional em Portugal. Isso tem cara do liberalismo, daquele movimento iluminista da Europa, né, século XVIII, XIX ali. E, por outro lado, ela é muito conservadora, porque ela prega a recolonização do Brasil após a volta da família real para Portugal. Então, tem os dois lados ali muito fortes, muito proeminentes ali. Bom, existem determinações fortes da corte que o Dom João deva voltar para Portugal. A nossa elite agrária, que ganhou força com a presença portuguesa, que virou uma aristocracia rural, né, que eu falei para vocês, com os títulos de nobreza, aquela coisa e tal, começam, né, a pressionar o Dom João para que ele fique no Brasil, né, e para que ele também faça no Brasil um governo mais liberal, né?
De alguma maneira, o que a nossa elite tem medo é que, se o rei volta para Portugal, e Portugal tem agora o comando novamente do poder, o Brasil poderia voltar a ser o quê? Uma colônia. Então, o que acaba acontecendo, né? De alguma maneira, Dom João é pressionado em Portugal para voltar para Portugal e recolonizar o Brasil, e Dom João é pressionado aqui no Brasil a permanecer aqui e evitar que o Brasil tivesse uma independência naquele momento ali. Dom João, com medo de perder a coroa, perder o trono em Portugal, ao qual ele era rei, né? Aliás, ele era rei do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, né? Ele pega toda a corte e volta para Portugal, com exceção do seu filho Dom Pedro, que permaneceu no Brasil, que quis ficar aqui no Brasil. A gente pode considerar isso uma jogada de mestre, né? Por quê? Dom João volta para Portugal, lá ele poderia perder o poder, porque a corte tiraria o poder dele, uma visão mais liberal de governo. E o Dom Pedro, ficando aqui, ele representaria a continuidade da família real aqui no Brasil, a permanência da família real ainda aqui na figura de Dom Pedro. Bom, em 1821, toda a corte portuguesa que estava no Brasil volta para Portugal, ficando aqui Dom Pedro. Dom Pedro fica na tutela, né, de José Bonifácio, que é um líder da nossa elite aqui, e o José Bonifácio vai ser o nosso pai da independência brasileira, vai ser o cara que vai articular a independência do Brasil em determinado momento ali. Então, o que a gente precisa, de certa maneira, analisar, né? Que Dom Pedro fica no Brasil, depois de uma pressão em Portugal para que Dom João voltasse para lá. Moda, se Dom João não volta, ele perde o trono, que não interessava a ele, né, em Portugal. Né? Interessava muito continuar como rei de Portugal, não interessava perder o trono naquele momento ali. E o Dom Pedro ficando aqui, ele garante a permanência de alguém da família real, ou seja, de uma continuidade dessa família real aqui no Brasil. Dom João volta, terá o poder limitado lá em Portugal, lutará contra isso, ele vai ter que lutar contra as cortes lá em Portugal para tentar reabilitar o poder dele, e o Dom Pedro permanece aqui. Qual é o medo da elite brasileira? Grande medo da nossa elite. Olha, Dom João voltou para Portugal, se Dom Pedro voltar também, não havendo mais ninguém da família real aqui, voltamos a uma condição de colônia e voltamos a ser um domínio português. Perderemos a liberdade que nós ganhamos com a permanência de Dom João e da corte enquanto eles estavam aqui de 1808 até 1821. Bom, basicamente, em abril de 1821, quem passa a governar o Brasil como príncipe regente é o Dom Pedro, né? Existe, né, um medo, uma ameaça de que o governo português reconduza o Brasil à condição de colônia, novamente, né? Em abril ainda, dia 24 de abril, há um documento que vem de Portugal dizendo que as cortes aqui no Brasil, que as províncias brasileiras, né, estavam subordinadas a Lisboa e não mais ao governo do Rio de Janeiro. Eles tinham que obedecer Portugal e não Dom Pedro, que havia permanecido aqui, e que de alguma maneira o Brasil havia perdido o quê? A autonomia. Então, nesse momento aí, quando você pensar em tudo que o Brasil ganhou com a família real, o Brasil, segundo essa visão, ele perderia essa autonomia, perderia essa liberdade a partir da volta do rei para Portugal e da pressão das cortes em Portugal pela recolonização do Brasil aqui. Certo? Deixa eu ajeitar aqui a cadeira que ela está meio confusa. Bom, chegam as ideias aqui, há uma reação violenta da elite brasileira que não quer mais voltar a ser um domínio português, não quer ser apenas a colônia de Portugal. Então a nossa elite vai pressionar Dom Pedro, vai para cima dele pedindo, né, que ele mantenha a autonomia, que ele mantenha aquilo que foi ganho com a família real enquanto ele esteve aqui. E o Dom Pedro, num ato de atender as elites, de representar que ele estava atendendo o pedido da elite, desobedecendo Portugal, desobedecendo o seu pai, desobedecendo as cortes de Portugal, ele faz o dia do fico, 9 de janeiro de 1822. Esse dia do fico fica conhecido como o momento em que Dom Pedro rompeu com Portugal. Ou seja, eu não obedeço à corte, eu não obedeço meu pai, que é o rei, fico no Brasil e garanto que é aquilo que a elite agrária brasileira queria. Esse dia do fico é quase que um momento de rompemos e fizemos a nossa independência. Só não foi ainda oficializada, na verdade, ali. Bom, os brasileiros
né, apoiam Dom Pedro, boa parte deles ali. Dom Pedro acaba tirando do poder, né, os líderes portugueses que viviam aqui no Brasil, inclusive comandando, anulando, né, o poder militar português dentro do Brasil, e, de alguma maneira, ele cria um ministério formado por brasileiros que o apoiavam na sua ideia de ficar aqui e manter a autonomia, e comandado pelo seu tutor, né, que é esse José Bonifácio, que é esse cara que vai ser o nosso artífice da independência, o nosso pai da independência aqui no Brasil. Tudo que o Dom Pedro fizer a partir de agora tem a vozinha do José Bonifácio falando para ele quais são os caminhos que ele deve seguir aqui no Brasil. Bom, em 1822, em abril de 22, é feito o Cumpra-se, né, convoca-se uma Assembleia Legislativa Constituinte aqui no Brasil e anula todas as decisões ou pretensões portuguesas com relação a gente. Ou seja, criamos o quê? Uma Assembleia própria, uma Constituinte, para tentar estabelecer algumas regras aqui e não atender mais ao interesse o quê? Português. É o momento do rompimento, né? Então ele começa com a permanência de Dom Pedro, chega no seu auge no dia do fico, quando ele desrespeita a corte e o próprio pai lá em Portugal, e Dom Pedro criando, junto com José Bonifácio, né, esse ato de Cumpra-se, em que ele convoca a Assembleia, em que ele faz a Constituinte, em que ele acaba com o poder português aqui, ele abriu o caminho para a independência brasileira oficialmente, ou seja, o Brasil vai se tornar livre a partir dali. Para evitar, né, de alguma maneira, né, que o Brasil entrasse num processo de lutas violentas, lutas radicais, com participação popular, com esse tipo de coisa, né, ele acaba, de alguma maneira, né, conduzindo a independência nas mãos dele com apoio da elite. Então, o Brasil não terá uma independência com a abolição da escravidão, o Brasil não terá uma independência com a reforma agrária, o Brasil não terá uma independência com o povo comandando a independência. Então, de certa maneira, ele faz uma independência baseada nas ideias liberais, né, de liberalidade, de um governo que vai ser liberal no Brasil, não absolutista, segundo ele, mas sem colocar o radicalismo nesse processo ainda. Ele vai controlar a independência com a elite apoiada ou apoiando naquele momento ali, certo? De alguma maneira, a elite não era coesa, nem todo mundo pensava igual. Tinha muita gente ali dentro que queria coisas diferentes, né? Pensava em movimentos diferentes, né? Até num governo brasileiro, até numa república no Brasil, mas a grande maioria da elite se consolidou apoiando o imperador. Em 1822, no dia 7 de setembro, conta a história, né? Dom Pedro faz a independência com o Grito do Ipiranga. Galera, fala sério, né? A história do Grito do Ipiranga é uma questão simbólica para a independência do Brasil. É o momento que Dom Pedro está em São Paulo, recebe cartas, né, da sua mulher Leopoldina e de José Bonifácio, dizendo que haveria uma pressão da corte portuguesa sobre ele e uma ameaça de que ele fosse obrigado, né, fosse levado de volta para Portugal, e que o caminho aí era a independência, era a libertação. E ele, ouvindo José Bonifácio, ouvindo Leopoldina, sua esposa, ele acaba o quê? Oficializando a independência no que aquilo que seria o Grito de Ipiranga, né, onde ele teria supostamente gritado independência ou morte, tirado os laços de Portugal do chapéu, falado sobre a independência do Brasil, né? E nesse momento teria sido feita a nossa independência. Ele volta para o Rio de Janeiro, né, decreta a independência oficialmente, né, no Rio de Janeiro. O povo não entendeu muito bem o que estava acontecendo, porque o povo não participou da independência, não há participação popular na independência do Brasil. É uma independência feita pela elite, para a elite, e com o imperador e para o imperador, né? Ficou na mão de Dom Pedro. O Brasil não vai mudar a sua estrutura econômica, ele continua sendo um país agroexportador, não vai mudar a estrutura social, ele continua sendo um país escravista, não vai mudar a relação de dependência que ele tem com a Inglaterra, ele continua dependendo economicamente da Inglaterra, e ele deixa de ser o Reino Unido com Portugal para virar a monarquia imperial brasileira. Ou seja, nasce uma monarquia no Brasil comandada pelo filho do rei de Portugal que fez a independência. O que é importante, né, que eu pense nesse momento aí? Quando eu olho para o quadro Independência ou Morte, do Pedro Américo, né,
que é um quadro academicista do final do século XIX, né, onde o Pedro Américo tenta resgatar a ideia de independência, você tem que analisar que você tem uma visão aqui muito romantizada da independência do Brasil, né? Onde Dom Pedro, sobre um cavalo de uniforme militar, gritou independência ou morte, libertando o Brasil de Portugal e sendo o grande herói da nossa independência, né? Ele fez a independência do Brasil, mas lembre-se, pressionado pela elite, no momento que Portugal tinha uma revolução correndo lá, que era a Revolução do Porto, que exigia que o Brasil voltasse a ser colônia, no momento que o pai dele voltaria para Portugal com poderes limitados pela corte portuguesa, ou seja, o rei perderia poder em Portugal, e o Dom Pedro, como herdeiro do trono de Portugal, também fica no Brasil, pressionado pela nossa elite, atende a nossa elite, faz uma independência, criando uma monarquia no Brasil, diferente de quase tudo que aconteceu na América Latina, né? Porque a América Latina foi quase toda republicana, a única experiência monárquica foi o México, que nós vimos, né? Com o Iturbide, com o Agostinho I, né? E o Dom Pedro monta uma monarquia dando continuidade ao governo do pai dele aqui no Brasil. Então, houve uma ruptura em Portugal? Sim. Houve alguma mudança econômica importante? Não, porque nós continuamos como agroexportadores. Houve alguma mudança social importante? Não, porque nós continuamos com a escravidão. Houve uma separação, uma liberdade econômica? Não, porque nós continuamos dominados pela Inglaterra, que ainda vai vender barato aqui no Brasil, vai dominar a economia brasileira. Houve alguma grande mudança política no Brasil? Houve rompimento, mas a manutenção da mesma família real governando o Brasil pós-independência, que é o Dom Pedro, de nascer de Bragança, né? E, lógico que a nossa independência é fruto de 3 grandes fatores. A pressão portuguesa pela recolonização, a pressão da nossa elite agrária pela independência, para não voltar a ser colônia, e uma pressão inglesa, claro, com objetivos econômicos, de que o Brasil se libertasse e mantivesse os vínculos econômicos, né, com a Inglaterra, né, comprando as manufaturas inglesas, os produtos ingleses ali, né, e buscando matéria-prima aqui no Brasil ainda, que continuou, né, por um bom tempo ainda, pelo menos pelo século, basicamente pelo século XIX quase que inteiro ali, certo? Então, aí eu consigo entender a nossa independência. Uma coisa que é muito vantajosa na independência do Brasil. Enquanto a América Latina fez independências republicanas, adotou o federalismo, criou poderes que as elites foram tomando poder local nos seus países, criando poderes locais e fragmentando a América Espanhola, o Brasil se manteve grande, territorialmente falando, não houve, né, nenhuma grande ruptura territorial no Brasil. Dom Pedro, depois vocês vão observar, com mão de ferro, forte, ele vai garantir que o Brasil não fragmente e o Brasil vai garantir essa aparência continental que o Brasil tem hoje. O Brasil tem o tamanho de um continente. Isso você tem que agradecer à política centralizadora de Dom Pedro I, onde ele conseguiu centralizar o poder e evitar que o Brasil quebrasse ou fragmentasse ali. Basicamente, essa foi a lógica do processo de independência brasileiro que a gente veio estudar, né, e que a gente vai ter uma continuidade na próxima aula explicando como é que foi a política para o Brasil pós-independência. Beleza?